ao Doutor Demente, o podcast que promete trazer evidência com irreverência. Aqui nós temos a missão de trazer um conteúdo científico com uma linguagem bem humorada e ajudar você a entender questões de saúde mental da melhor forma possível. Rindo. Rindo! Agora é a parte que a gente ri. Olha, a gente conseguiu. É porque a gente tá na frente do convidado, né? Teve que fazer certinho. Tem que fazer certinho, Bom, então eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Não sou famoso nem nada, nem obrigado. Então eu sou Marcelo Rigoli, sou psicólogo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou professor universitário de pós-graduação, tenho meu mestrado e meu doutorado em cognição humana aqui pela PUC do Rio Grande do Sul. Nas horas vagas eu sou DJ de fogão, né? Faço ovo frito e amendoim. Ai, mas você me acabou agora. Eu sou Anne Rigoli e hoje nós temos o nosso primeiro episódio de supervisão, né? E dessa vez com um convidado mais do que especial, né? Que fez parte da minha adolescência com as músicas do DR, viu? Velho, chamou de velho. Sou fangirl, me processem. E eu não vou conseguir fazer uma apresentação à altura da importância dele, né? Então, pode entrar, João Carvalho, porque não tem ninguém melhor pra te apresentar do que você mesmo, né? Olá, jovens, né? Estamos aqui, né? Ou nem tão jovens, né? Nem tão jovens. Mas as pessoas que ouvem são jovens, né? A primeira coisa que eu acho que é importante, antes de eu me apresentar, é o seu amendoim é pralinê ou é amendoim japonês? Qual que é a sua receita de amendoim? Eu gostaria de saber fazer o japonês, mas eu não sei fazer. Cara, eu também não sei. Eu queria que você soubesse pra eu pegar uma receita contigo. Então, assim, vamos ter que ir pro tudo gostoso. Tudo gostoso, você não está patrocinando esse podcast, mas você poderia, tá? Sim. Fica aí, ó, é um espaço aqui com uma publi do Tudo Gostoso, dica da publi, né? Do Tudo Gostoso, ensinando o Marcelo a fazer o amendoim japonês. Pra quem não me conhece, eu sou o João Carvalho, eu sou educador popular, eu sou militante comunista, eu sou formado em História e Letras Clássicas, sou mestre em História Social pela USP, sou doutorando, né? Quem sabe um dia, talvez, isso acabe, esse suplício passe, pela Universidade Federal de Minas Gerais em História Social da Cultura, e vou tentar trazer os pitacos do lado de cá, né, da Faculdade de Ciências Humanas sobre o nosso tema do dia. Eu achei muito legal que a gente está estreando esse quadro de supervisão, onde a gente chama pessoas que sabem mais que a gente de um assunto para falar, com alguém que não é da psicologia, porque a psicologia sempre é esse filho bastardo de humanas e saúde, tanto que as disciplinas eletivas que eu fiz todas ou foram na filosofia ou foram na biologia, né? Então tá sendo muito legal trazer o João aí para iluminar a gente, né? Com o conhecimento. Pra mostrar o caminho do bem, né? Cara, eu tenho um amigo meu, assim, pessoal, um beijo pra ele, inclusive, Rodrigo, que ele é psicólogo de formação, ele é mestre, doutor, pós-doutor, 700 coisas e é o caralho a 4. E ele fala brincando que quando ele tava na graduação, o pessoal falou assim, psicologia não é nem humanas, nem biomédicas, é biomerda. Porque nem o pessoal da humanas nos aceita direito, nem o pessoal da biomédica nos quer muito lá. Então a gente fica entre um pedaço e o outro, meio que flutuando ali, um empurrando com a barriga pro outro, o que é uma sacanagem, porque assim, é um campo extremamente importante, é um campo que infelizmente vem se tornando cada vez mais importante, né, porque a gente vive numa sociedade que promove o adoecimento constante das pessoas, então, e é uma área que muitas vezes ela é muito negligenciada pelo nosso lado, nós das humanas hard, né, nós de ciências sociais, história, filosofia, às vezes a gente fica com preguicinha de dar um pulo ali e dar uma estudada, e é algo assim que muda muito a nossa concepção. Hoje em dia, né, a gente tem, o Daça, Eric é da história, mas que trabalha muito com isso, Marcelo e quantas outras pessoas que estão trazendo aí pra gente, né, esse campo da psicologia, que é um campo tão importante pra gente entender, né, e me lembro também do Poderoso Porco, que fez Revolu Show com a gente há muito tempo, que também é doutor em psicologia, né, depois que a gente descobre o campo da psicologia social, por exemplo, assim, isso abre
abre novas sendas pra gente poder investigar muitos fenômenos, né? Lembrando que um dos maiores de todos do nosso campo, menino Frantz Fanon, né? Foi um estudioso profundo do campo da psicologia social, mesmo tendo ele formado em medicina. Formou em medicina porque na época era o que dava pra fazer, porque a real dele é que ele estava muito mais pro campo da psicologia do que pro campo da psiquiatria, né? Hard como ela era na época, e racista para um caralho que era psiquiatria. Ai, sim. Né? Mas assim, eu tô super honrado, super feliz de estar aqui. Quem sou eu na fila do pão pra falar que sei mais do que você sobre o assunto, inclusive sobre o assunto que a gente vai falar agora, né? Porque esse é um assunto, sim, que a psicologia se debruçou muito nele, né? Tanto quanto o nosso campo. Então, assim, tenho certeza que vamos construir pontes novas aqui pro jovem que tá nos ouvindo ficar mais sábio, ficar mais safo. A exemplo de Chitãozinho, Chororó e Sandy Júnior, vamos construir uma ponte entre nós. E queria... Em nós, Marcelo. Fala em nós. Negócio, mas fala direito. É que em nós começa a ser meio... Vamos construir uma ponte em nós, a gente fica assim... começa a ficar meio fase anal freudiana, talvez a gente deixe pra outra. Não, vamos deixar a psicologia baseada em evidência aqui, né? A outra parte a gente deixa pra um outro momento. Mas, sim, o assunto de hoje, né, é aquele assunto do momento que o jovem gosta. Que o jovem gosta, né, que é o fascismo. E então, meus caros, o que diabo é esse fascismo? Então, gente, vou tomar a palavra aqui, né? Porque vamos começar com um pouco de história aqui. Eu, para além de trazer um conceito de fascismo que eu gosto muito dele e que eu acho que ele é o mais fácil da gente trabalhar, porque ele é muito introdutório e ao mesmo tempo ele é bastante profundo, eu depois, no final, vou voltar para trazer para vocês uma listinha de recomendação de bibliografia, porque eu tenho certeza que muita gente vai ver o episódio, vai ouvir o episódio e vai falar assim, porra, achei legal, achei uma discussão foda, um negócio que a gente tem que de fato ver, mas onde, né? E a gente tem uma vasta literatura sobre isso, tanto uma literatura muito clássica, histórica, que vem lá de trás, de pessoas que conviveram com o fenômeno no seu nascedor, mas também a gente tem bons livros que foram recém-publicados no Brasil, que trazem também esse balanço, né? Pela repetição do fenômeno, né? Que dica repetir-se-á ad nauseam enquanto não se mudar o modo de produção que o engendra, tá? Eu trouxe aqui pra gente hoje um conceito que eu acho fenomenal, que é do livro Introdução ao Fascismo, do Leandro Conder, tá? O Conder já falecido, o Conder foi um grande marxista brasileiro, pese qualquer discordância política ou tática que eu tenha com os balanços do Leandro ao longo da vida dele. O Leandro é um cara com uma obra espetacular, um marxista brasileiro muito denso, e que nesse livro, que é um livro super curto, e eu recomendo demais esse livro, gente. Esse livro, além de ser curto, ele é barato. É um livro da expressão popular, é um livro barato, Gostamos. É um livro fácil de achar. É esse livrinho aqui, ó, Introdução ao Fascismo. Tá? O Leandro, ele traz um conceito que eu acho que é muito bom, porque dá pra gente ler o conceito, que é pequenininho, e ir trabalhando com o conceito nos seus pedaços. Vou ler o conceito todo e depois vou voltar trabalhando. O fascismo é uma tendência que surge na fase imperialista do capitalismo, que procura se fortalecer nas condições de implantação do capitalismo monopolista de Estado, exprimindo-se através de uma política favorável à crescente concentração do capital. É um movimento político de conteúdo social conservador que se disfarça sob uma máscara modernizadora, guiado pela ideologia de um pragmatismo radical, servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-os com procedimentos racionalistas formais de tipo manipulatório. O fascismo é um movimento chauvinista, antiliberal, antidemocrático, antissocialista, antioperário. Seu crescimento num país pressupõe condições históricas especiais, pressupõe uma preparação reacionária que tenha sido capaz de minar as bases das forças potencialmente antifascistas, enfraquecendo-lhe as influências junto às massas. E pressupõe também as condições da chamada sociedade de massas de consumo dirigido, bem
como a existência nele de um certo nível de fusão do capital bancário com o capital industrial, isto é, a existência do capital financeiro. Esse é o conceito que o Konder traz pra gente, que é um conceito ao mesmo tempo muito curto e muito denso, porque ele traz diversos pressupostos, que aí eu acho que vale a pena a gente ir relendo e pontuando cada pedaço dele. O fascismo é uma tendência que surge na fase imperialista do capitalismo. Quando ele usa o termo tendência, o que ele quer dizer aqui é que o fascismo não é uma exceção. O fascismo é somente uma das margens possíveis para a qual o capitalismo navegará toda vez que for cômodo e lucrativo. O fascismo, ele se repete ad nauseam enquanto fenômeno histórico, porquanto permaneceu o mesmo modo de produção como uma de suas margens possíveis. Muitas vezes a gente vê o fascismo ser veiculado como se ele fosse uma excrescência, como se ele fosse uma exceção, como se ele fosse algo alheio ao capitalismo que acaba ocorrendo. Deus sabe por quê, os idealistas liberais não sabem, por acaso ele acaba ocorrendo. O primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é que o fascismo é só uma das margens possíveis. Quando a gente trabalha o fascismo, a gente normalmente vai lembrar do fascismo italiano com Mussolini, vai lembrar do nazifascismo, vai lembrar de Adobe Hipley. Só que a gente tem que lembrar que este é um fenômeno que nasce anterior a estes partidos mais conhecidos na Europa, que permanece posterior à queda destes partidos mais conhecidos na Europa. Infelizmente, né? E que se replica em outros locais porque mantém-se o mesmo modo de produção. O primeiro partido fascista grande na Europa, e que ninguém lembra disso, foi o Partido Fascista Francês. O Partido Fascista Francês já disputava eleições na década de 10. Na década de 10 a gente já tinha o fascismo correndo como um partido na França. Quando a gente para pensar, o que teve na França antes disso? As teorias racialistas e racistas pulularam na França. Não haveria nazismo na Alemanha se não tivesse tido Gobineau na França e se não tivesse tido Lothrop Stoddard nos Estados Unidos. Lothrop Stoddard era o quê? Era um dragão da KKK, ou seja, um alto membro da Ku Klux Klan, que por sinal também era professor universitário e foi assistente direto de 3 presidentes estadunidenses. Não é à toa que The Birth of a Nation, um filme claramente facho para um caralho, foi exibido na Casa Branca. Nós estamos falando aqui de um transatlântico que perpassa um fenômeno que começa lá atrás, que começa com o colonialismo, que começa com a escravidão, que é a ruptura da ideia do eu igual a eu. É aquilo que o Achille Mbembe vai chamar de o devir negro do mundo. A nossa contemporaneidade, ela é construída sobre o cadáver do homem negro, o cadáver dos povos originários. Por quê? Porque existe uma ruptura aonde se deixa de enxergar no outro um igual. Isso vai gerar as teorias racialistas, as teorias racistas, que vão pulular desde o final do século XVIII e vão perpassar com muita força o século XIX, mas essas teorias aliadas à fase imperialista do capitalismo vão levar a engendrar o fenômeno fascista. Vamos continuar. Que procura se fortalecer nas condições de implantação do capitalismo monopolista de Estado, exprimindo-se através de uma política favorável à crescente concentração de capital. O fascismo sempre andou de mãos dadas com o liberalismo. A cadela do fascismo está sempre no cio, diria Bertolt Brecht, e eu completo. E o liberal é o primeiro disposto a engravidá-la. Não existiria, nem não existe fenômeno fascista sem a participação do capital. Não é à toa que as empresas abraçaram o nazismo na Alemanha, que as empresas abraçaram o fascismo na Itália, como as empresas abraçaram o fascismo de Piłsudski na Polônia, como as empresas
burguesas vão abraçar o salazarismo, vão abraçar o franquismo, vão abraçar o fascismo romeno e todas as outras vertentes desse partido. E quando a gente estuda, a gente tá lá no colégio, né, estudando sobre isso, assim, a gente sempre se pergunta, e como é que chega a esse ponto, né? Como é que alguém fica do lado errado da história, assim, né? Eu acho que claramente hoje em dia a gente tem bastante essa resposta, né? Principalmente a galera que botam na cabeça que a galera é tipo burguês, né? Primeiro, povo que não tem consciência de classe se acha burguês e acha que vai se beneficiar daquilo ali e... Ai, meu Deus, é vergonha alheia, né, da galera. Essa cooptação, ela vai chegar logo ali na frente, porque o conceito do Leandro, eu acho ele tão bom, porque ele também vai falar da cooptação. Olha só, pra você ver que loucura. Só lembrando que a primeira pessoa a publicar O Judeu Internacional em inglês foi Henry Ford. Sim. Foi Ford, tá? Sim. Ford que tinha em sua mesa uma foto de Hitler, Hitler que tinha em sua mesa uma foto de Ford. Existe um único americano que é citado nominalmente no Mein Kampf, e este homem é Henry Ford, que também é o único americano que recebeu a mais alta comenda do Estado fascista. É um movimento político de conteúdo social conservador que se disfarça sobre uma máscara modernizadora. Olha como é que isso é interessante. O conteúdo dele é um conteúdo conservador, mas ele se disfarça sobre uma máscara modernizadora. Isso tanto vai funcionar no fascismo clássico, no fascismo europeu das décadas de 20, 30 e 40, nessa ligação entre o empresariado e o Estado fascista, porque o Estado fascista em momento nenhum rompe com a ditadura do capital, antes pelo contrário, ele abraça como necessidade do Estado manter essas pessoas, mas essa vertente, entre aspas, modernizadora do Estado é baseada numa ideia conservadora. Por que ele é baseado numa ideia conservadora? Porque nós estamos falando de sociedades onde a esmagadora maioria dessas sociedades eram de pessoas religiosas e de uma religiosidade extremamente conservadora, né? Quando Mussolini se aproxima de Pio XI, né, todo mundo fala muito do Pio XII, né? O Pio XII fica muito famoso porque o Pio XII era nazistaço. Mas a gente esquece que o Pio XI era fascista, né? O Pio XII conseguiu ser tão pior que ele meio que deu uma tirou a barra, apagou, né? Deu uma baixada ali pro Pio XI. O Pio apagou XI, o brilhinho. O que acontece? Desde 1870, nenhum papa tinha aparecido na rua em Roma. Por quê? Porque Vitório Emanuel II, quando ele foi fazer a unificação da Itália, ele toma os estados papais. E aí o papa aproveita isso e fala que ele é o prisioneiro de Roma, né? E aí sobre essa balela de o prisioneiro de Roma, ele dá o sermão para os fiéis atrás das paredes, porque ele pode ser morto a qualquer segundo. O primeiro papa que aparece na sacada para abençoar é quem? Pio XI. Por quê? Porque ao se aperceber do conservadorismo católico de 99% da sociedade italiana, Mussolini, que sempre tinha sido abertamente ateu, que sempre tinha defendido a expropriação das propriedades do Estado, percebe que ele precisa de se ancorar na religiosidade conservadora do povo para poder manter a sua posição recém-conquistada de poder. Tanto Pio XI quanto Mussolini sobem ao poder em 1922. E então nós temos um acordo de cavaleiros entre os dois. Por quê? Para o Pio XI ia ser muito interessante que a igreja recuperasse tudo aquilo que ela tinha antes de 1870, e pro Mussolini ia ser muito interessante que os fiéis fossem recomendados a seguir o fascismo. Então, os católicos na Itália, nessa época, tinham um partido, o Partido Popular. O Partido Popular é abandonado pela Santa Sé a Deus dará. Pio XI abraça o fascismo e começa a recomendar aos cristãos que sigam o fascismo. Onde que Pio XI tinha servido? Ratti, o cardeal Ratti, tinha servido antes de se tornar o Papa. Ele tinha servido na Polônia. Polônia de quem? Piłsudski. O general Piłsudski foi o primeiro fascismo de fato da Europa. A Polônia Branca de Piłsudski, que combate o Exército Vermelho durante a Revolução, é o primeiro lugar aonde o fascismo galga o poder na Europa. Pio XI, formado na escola de Piłsudski,
ao se tornar papa, fecha, né, com o fascismo. Tanto que, posteriormente, né, será entre Mussolini e o representante da Cúria Papal que se dará a concordata que devolve, né, e cria o Vaticano. Vamos continuar aqui. Guiado pela ideologia de um pragmatismo radical, servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-o com procedimentos racionalistas formais de tipo manipulatório. O que ele está falando? Ele está falando que o fascismo é guiado por uma ideologia pragmática de um pragmatismo radical. Acabamos de dar um exemplo. Mussolini era ateu. Foda-se meu ateísmo. Eu tô percebendo aqui que eu preciso de estar do lado dos católicos na Itália, do papado na Itália, para eu poder consolidar as bases. Então, os mesmos camisas negras que 2 anos antes estavam invadindo igreja, espancando o padre e forçando o padre a tomar óleo de mamona que dava caganeira instantânea, vão se ajoelhar no Vaticano para receber as bênçãos de Pio XI. Quando o primeiro grupo de ministros do Mussolini é escolhido, eles vão de joelhos no Vaticano receber as bênçãos. Recebem as bênçãos de joelho perante a autoridade papal. Tá aqui o pragmatismo radical. Servindo-se de mitos irracionalistas. Cada lugar vai ter o seu mito irracionalista de acordo com a história de cada lugar. Vai ter sua mamadeira de piroca. Vai ter sua mamadeira de piroca, vai ter sua perseguição comunista, vai ter a sua Idade Média bela que não volta mais. Sim. Vai ter a sua comunidade imaginária. Por exemplo, a Alemanha. Quando a gente pega o fenômeno fascista, o nazifascismo na Alemanha, a Alemanha não é católica. A Alemanha era protestante. Sim. Não teria como ter uma base religiosa protestante, porque nem todo mundo era protestante. Você tinha os caras que eram protestantes, uns menos, outros mais. Desde a década de 30 do século XIX, a religião já era criticada abertamente pela filosofia. Desde o neorhegelianismo de esquerda, Feuerbach já destruiu o arcabouço da religiosidade na Alemanha. Então isso não era mais algo que dava pra pegar. Mas a comunidade teutônica imaginada, que nunca existiu, pristina, que só existia na cabeça daqueles que acreditavam nela, isso dava pra pegar. Então o nazismo volta lá atrás. Por que ele volta em Wagner? Porque a grande obra de Wagner é o Anel dos Nibelungos. O Anel dos Nibelungos é exatamente esse Reich primevo, essa ideia lá atrás de um folk, de um povo único que foi escolhido para comandar. O Herrenvolk, o povo escolhido, né? Então, ao mesmo tempo que se tem essa faceta modernizadora, ao mesmo tempo que se tem esse pragmatismo radical, também vão se ancorar nesses mitos irracionalistas, mas conciliando eles com procedimentos radicais formais de tipo manipulatório. Procedimentos radicais formais de tipo manipulatório eu vou deixar pro Marcelo falar. Porque aqui é Goebbels purinho. Aqui é propaganda. Aqui é a nascente ciência de uma psicologia de massas, de uma psicologia social, sendo usada para levar às últimas instâncias a capacidade de lavagem cerebral de toda uma sociedade. Inclusive, na gente da galera da comunicação, a gente estuda bastante isso. Né? Em teoria da comunicação, a parte do behaviorismo, né? A gente tem todo um módulo falando de como funcionou a propaganda e o rolê dos ratos roendo os sacos, né? E falando que eram os judeus destruindo a Alemanha, todo esse rolê, assim, então, tipo... E isso vai perpassar todos. Quando você chega em Portugal e você vai estudar o salazarismo em Portugal, a ideia de voltar à comunidade primeva do Império Ultramarino português dos grandes infantes. Não é à toa que a independência das colônias africanas de Portugal vai se conquistar a tiro na década de 70. É a mesma coisa, cada um adaptado ao seu lugarzinho, né? Continuando. O fascismo é um movimento chauvinista. O que é o chauvinismo? O chauvinismo é um nacionalismo conservador de direita que prega
prega uma guerra da nação contra todas as outras nações. O chauvinista, ele pensa que a sua nação só pode triunfar se as outras nações perderem. Ele é um nacionalismo maniqueísta. Pra existir a minha vitória, tem que existir a derrota do outro. Você tá falando e parece que você tá falando de agora. Parece que você tá, tipo, descrevendo a situação atual que a gente tá vivendo nesse diabo desse país. Não, eu tô tecendo meros comentários. Quem falou foi o Leandro Conner. O cara foda aqui é o Conner. A gente não tem nada a ver com isso. Sim, mas é tipo, você que tá ouvindo aí em casa, diz pra mim se tu não tá pensando que nem eu. Parece que tá descrevendo um certo país e um certo recorte temporal, né? Que é, tipo, agora. Você pode pensar, será que a gente tá falando dos integralistas, né? Talvez, mas a gente tá pensando num tempo mais próximo, né? Tipo, presente. Tipo isso, né? E aí ele continua, não é só chauvinista, como é antiliberal. Antiliberal no sentido de como o liberalismo clássico pregaria as suas liberdades, ou seja, as liberdades do povo, liberdade de culto, liberdade de língua, liberdade de expressão, completamente contrária a isso. Antidemocrático, em todo lugar que o fascismo chega, mesmo a democracia burguesa, mesmo o falso Estado democrático de direito, que não é democrático e o único direito que tem em última instância é do rico e do pobre morarem embaixo da ponte, eles têm esse mesmo direito, só um opta por exercê-lo, ainda assim o fascismo se põe contra. Antissocialista, o fascismo é anticomunista. O fascismo é sempre anticomunista. O que trouxe Pio XI para abraçar o fascismo foi o anticomunismo. Pio XI defendia na Polônia Piłsudski, porque Piłsudski lutava contra a Revolução Bolchevique. Não existe fascismo sem se imaginar o anticomunismo e anti-operário. E aqui é uma ponte muito importante. Por quê? Porque o fascismo se vende às massas como se ele fosse auxiliar as massas, mas na sua prática material, ele está 100% do lado dos patrões o tempo inteiro. É só você ver como que os fascistas reorganizam os movimentos sindicais em todos os lugares que eles passam, para tirar todo o poder de barganha do movimento sindical e colocar um sindicalismo ou puramente patronal, ou ao mesmo tempo do empregado com o patrão, né? É a chita negociando com a zebra. Senta a zebra na frente dessa chita e negocie com ela, né? É por isso que quem tem consciência de classe sempre tem aquela vergonha alheia de ver, tipo, um Uno 2009 com a bandeira do Bolsonaro, assim, tipo, pelo amor de Deus, vamos fazer esse chá de revelação de classe, né, social. Quando a gente fala tomar a propriedade privada, nós estamos falando do senhor Burns, mas quem acha que a dele é o Homer Simpson, né? Sim, exato. Né? Quando a gente fala de tomar a propriedade privada dos meios de produção da burguesia, nós não vamos tomar o seu Kwid 2016 parcelado em 72 vezes. Sim. Ninguém quer. Mas até pra recapitular, João, você tá querendo dizer aqui, tiro louco aqui, tô presumindo aqui, você tá dizendo que então o nazifascismo não é de esquerda. Não é, que loucura, né? Loucura? É uma loucura. E sabe o que é o mais engraçado? Que quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o próprio Adobe Ripley. Olha que loucura. Olha só. Então... O Hitler, no Mein Kampf, o Hitler fala textualmente que uma das funções do partido que ele está criando é perseguir e eliminar os elementos comunistas. Olha que loucura. Olha só. Olha que loucura, né? Só que é aquela coisa, né? O pessoal parte do pressuposto que quem gosta de manteiga é manteiga, quem gosta de cavalo é cavalo, né? Então, como tem nacional-socialismo no nome do Partido Nacional Socialista Alemão, aí os caras falam, não, mas tá ali no nome. Deixa eu contar um segredo pra vocês. O PSDB chamava Partido Social Democrata Brasileiro, tá, gente? E o PSL? E também. O PSL. E aí? Só pra dizer que tem ali. Exatamente. E o partido do Emael, que é democrata cristão, o que democrata tem? Tem zero, tô zoado. Que nunca elegeram ninguém, né? Não tem democracia. Emael, que no primeiro segundo da votação estava em primeiro. Se a gente tivesse terminado a votação com 0 votos computados, ali Emael tinha sido nosso presidente. Porque o nome dele era o primeiro e estava em ordem alfabética. Perdemos a oportunidade. Tá? Nunca teve tão perto, né? Nunca teve tão perto. Na hora que sai a primeira tela do TSE, tá Emael nas cabeças. Depois, ele termina em último. Manipulação? Tá. Fica aí o questionamento. Urna fraudada aí, ó. Urna fraudada. O
crescimento num país pressupõe condições históricas especiais, pressupõe uma preparação reacionária que tenha sido capaz de minar as bases das forças potencialmente antifascistas e pressupõe as condições da chamada sociedade de massas de consumo dirigido, bem como a existência nele de um certo nível de fusão do capital bancário com o industrial, isso é, a existência do capital financeiro. Ou seja, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de 3 coisas. A primeira dela, uma preparação histórica que leva a minar as bases antifascistas. Essa preparação aconteceu na Alemanha, com os créditos de guerra, com o chauvinismo, com a Primeira Guerra, com o Tratado de Versalhes, com a capitulação do SPD, do Sozialpartei Deutschland. Essa preparação acontece na Itália, que sai arrasada da Primeira Guerra. Essa preparação acontece no Brasil, com o golpe. Acontece também com a despolitização que veio antes e o golpe que veio depois. Vejam como isso se reitera. Continuando, pressupõe as condições da chamada sociedade de massa de consumo dirigido. Por quê? Aí nós vamos entrar naquilo que o Marcelo vai falar com mais calma, com mais tranquilidade, eu vou deixar para ele falar. E pressupõe a existência do capital financeiro, ou seja, da fusão do capital bancário com o industrial. Por quê? Porque o fascismo é um fenômeno típico da fase imperialista do capital e das fases pós-imperialistas do capital, porque o fascismo só se mantém porque tem grana para manter o fascismo. O fascismo, uma vez que ele toma o poder, independente de como ele toma o poder, ele se mantém no poder porque o status quo está lucrando para um caralho com a manutenção dele. Em suma, é isso que eu tinha pra trazer pra gente hoje. Eu tô aqui chocadíssima, que eu tô... Como é que eu posso dizer? Eu tô tão maravilhada de te ouvir falar, que eu já anotei, abri meu caderninho, tô cheia de anotação aqui, porque é uma aula particular, né? Eu fiquei quietinha aqui, só anotando. O Marcelo também, que eu vi ali, ele anotando. E é... Melhor definição possível vindo da melhor pessoa, né? Eu podia te contratar pra ficar falando um monte de coisa. Seu próximo emprego você pode botar no seu currículo, ficar contando história pra Anne. Bota no Lattes. Bota no Lattes. Bota no Lattes. Mas sim, Marcelo, sabemos agora o que é o fascismo, né? Tipo, como é que isso influencia como é que a psicologia influencia? Como é que eles convivem, assim? Por que você trouxe essa ideia, né? Porque foi você que eu tô ligando. O novo hiperfoco, inclusive eu vou fazer um comentário aqui, que o novo hiperfoco do Marcelo é ficar vendo os vídeos do João e do Ian falando sobre comunismo. E aí ele veio e vou falar sobre a psicologia do fascismo, não sei o que. Eu falei, bora, é com você, é só hora de brilhar. Mas e aí, meu amor? Me diz, qual é a relação que tem? Então, o João foi trazendo dentro da definição várias coisas que remetem a gente a aspectos psicológicos da existência humana. Né? Então, ali pelas tantas, até o João comentou assim, de não ver no outro um igual, né? Então, a desumanização do outro. E eu acho que isso é um ponto muito nevrálgico que traz, assim, por trás a ideia da psicologia do nós e eles. Né? Então, que vai entrar aí a psicologia dos grupos, né? Vai entrar aí a psicologia social, né? Vai entrar muitos aspectos de dissonância cognitiva, né? Onde a gente começa a montar um imaginário, e aí o João até pode comentar, a partir desse revisionismo histórico do passado, para criar uma identidade comum, onde a gente começa então a se perceber como especial, né? Então eu não sou o Zé das Couve que tá aqui me fudendo a vida inteira. Eu sou do povo escolhido, né? Eu tenho algo em especial e que esse outro que tá aqui não tem. E aí entra também muito o papel do chauvinismo, né? O imigrante, o pobre, o preto, o indígena, né? Até ainda que o indígena aqui no Brasil, né? Até falei do movimento integralista, também foi utilizado, né? Como um imaginário, assim, né? Ainda que muito mais usado do que, de fato, acolhido, né? E isso vai criando esse senso de coesão, né? Esse senso de pertencimento. E isso é uma coisa muito característica humana. A gente quer pertencer, a gente quer fazer parte, a gente quer... Isso traz significado, né? Viktor Frankl, né? Que ficou
lá nos campos de concentração muito bem descreveu, como poucos, né, essa necessidade de pertencimento e de significado. Sim, e isso nunca foi tão claro pra mim depois que eu vim morar aqui no sul, né, como uma nordestina, e eu vi que realmente existe esse rolê xenofóbico, essas coisas assim, e quanto mais eu era discriminada por ser nordestina, mais eu me sentia nordestina e mais eu finco o pé e mais eu me sinto pertencendo ao Nordeste, assim. Então, tipo, sim, o ser humano realmente precisa disso, precisa dessa identidade, né? E mais as pessoas que te discriminam se sentem daqui, onde a gente tá. Porque se você não é daqui, então eu sou daqui. Então essa diferenciação, né, quase que dialética, né, do eu a partir do outro, então isso tá muito arraigado, né? E é isso, o que até ouvi alguém comentar esses dias, né, que muitas das questões do fascismo já existiam antes, né, mas é que nesse meandro ali do início do século XX, a gente tem uma sistematização disso. A gente tem isso transformado enquanto método, enquanto propagação, né? E aí isso se torna o que, né, o Wilhelm Reich vai falar de psicologia das massas, né? Vai criar esse ideário onde as pessoas vão se identificar e aí a gente começa a partir para a exclusão do outro, né? E aí a gente começa então a fazer com que as pessoas acreditem nisso e a partir disso elas comecem a enxertar outras ideias que a priori não faria sentido, como por exemplo, Jesus preferiria então partir o peixe ou comprar armas, né? Então a gente chega no ponto hoje, né, de tamanha dissonância que vem desse conjunto de outras crenças, que a gente chega num ponto de dissonância cognitiva de achar que, né, a segunda opção seria a alternativa. E como o João comentou, teve um movimento bem interessante, né, claro, durante essa época, né, tanto que o Wilhelm Reich vai publicar isso durante a primeira metade do século, ainda na década de 30, mas depois que finda a Segunda Guerra, finda naquelas, né, a gente tem um movimento muito grande na psicologia, especialmente americana e europeia, de tentar entender aquela pergunta que a Anne fez no começo. Então assim, tá, mas como é que a gente partiu, né, talvez lá desses princípios de se identificar de algo e tal, para pessoas que alguns anos atrás eram um padeiro, era um ferreiro, agora tá subcomandante de um campo de concentração. Então, assim, esses processos passaram a ser muito estudados, né? Então, aí surgiram vários experimentos dentro da psicologia social e uns que eu gosto muito, ainda que, vamos dizer assim, década de 40 e 50, a ideia de comitê de ética ainda era muito incipiente, né? Para pesquisa. Mas a gente vai ter, por exemplo, os estudos do Solomon Asch de conformidade social. E tem um que eu gosto de trazer para essas situações, que eu acho que ilustra bem a nossa capacidade de se curvar a uma autoridade se a gente é convencido de que aquilo é justificável, né? Então, esse experimento em específico é basicamente o seguinte: se contratava um ator para ficar numa salinha e se chamava o participante, que ficava em outra salinha. Nessa salinha, o participante era apresentado a um dial de girar que dizia assim, ó, aqui você tá dando um choque numa pessoa que tá do outro lado. E quanto mais você der o choque, mais intenso vai ser lá a amperagem. E aí, basicamente, tinha a figura autoritária de um homem branco de meia idade, de jaleco, prancheta, né, de pé do lado do participante sentado, né, em cima do cara, dizendo próximo, né, e o cara ia girando o dial e dando choque, e outra pessoa ia gritando cada vez mais. E eles diziam, ó, se você passar do 10, a pessoa pode morrer. Tá bom? Entendido. Mas pode continuar. Segue. E uma expressiva quantidade das pessoas passaram do 10 e o ator, com aspas, né, morreu do outro lado. Então, a ideia de que a gente, sob comando, né, e aí vem as justificativas, né, em tempos de guerra, essas coisas todas, mas dentro de um conjunto muito rápido, muito simples ali, né, uma pessoa que muito provavelmente fora dali não é um psicopata, né, não vai estar dando choque e eletrocutando pessoas até a morte, lá ela fez, né. Por quê? Porque não via quem era a pessoa do outro lado, tinha alguém dizendo que não, tá tudo bem, é assim mesmo, ou isso tem uma justificativa, isso é por um bem maior, isso é importante, né? Outro experimento interessante, que foi um pouquinho depois,
é da prisão de Stanford, né? Que até virou filme, tem um filme alemão que é melhor que o americano, assista um filme alemão, que é Das Experiment. Esse foi aquele que tu chegou a fazer uma thread no Twitter falando sobre? Isso. Que é do policial bom. Então, isso. Então, pra quem não conhece, né, na década de 60, o Zimbardo, em Stanford, eles montam uma prisão fake no porão da faculdade e eles selecionam aleatoriamente no campus participantes ou para serem prisioneiros ou para serem guardas, né? E aí, qual que é a diferença? Todos eles passaram por testes psicológicos para ver se ninguém tinha nenhum transtorno, se não tinha nenhuma questão assim que pudesse enviesar a pesquisa. E eles foram atribuídos papéis com funções. Os prisioneiros passavam o dia inteiro lá, não iam para casa, dormiam lá. E os guardas podiam ir para casa e tinham turnos e tinham regras a seguir. Qual que é o pulo do gato aqui que eles trouxeram, né, dessa ideia que a gente tá fazendo? Os prisioneiros todos tinham uniformes de cima a baixo, não tinham itens pessoais, usavam óculos escuros e uma touca na cabeça para simular que tinham raspado a cabeça, né? Então, e eles não tinham nomes, eles tinham números, né? Onde será que a gente já viu pessoas com uniformes de cabeça raspada sendo chamadas por números, né, sem uma identidade que as humanizasse, né? E sendo referidas como o outro, né? Sim. Bom, onde será? Encurtando a história, o experimento teve que ser interrompido porque os guardas passaram a abusar fisicamente e os prisioneiros estavam armando um mutim, uma rebelião em que eles iam matar um dos guardas, né? Então, eles tiveram que interromper o experimento por razões óbvias, né? Então, assim, no momento em que a gente começa a desumanizar o outro, a gente começa a dizer, não, nós somos isso, o outro é aquilo, nós somos melhores, nós somos escolhidos, nós temos uma moral melhor. E essa questão da moral acho que é muito importante, né? De que a gente tem algo a ser defendido, né? Que até o Reich vai fazer lá a questão dos ideais de família, né? Os ideais do... Hoje, né? A gente vai ter outros inimigos aqui, né? A ideologia de gênero, né? Esses espantalhos todos aí que vão sendo criados, mas que na sua natureza estão para apelar para essa identidade de grupo que eu tenho que defender uma moral. Né? E fica muito claro quando você vai conversar com alguém da direita, por exemplo, agora, que eles usam muito esse discurso dos nós e eles, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Uma tia, tipo, eu tô com uma galera da minha família que passou por uma lavagem cerebral, eu prefiro até acreditar nisso, tudo bolsominion. E aí eu comentei alguma coisa sobre o Lula, alguma coisa assim, e aí vieram falar comigo no inbox, assim, e aí quando eu comecei a falar, eu tô aqui, quero conversar, quero te entender, vamos conversar, vamos abrir um diálogo. Não, porque vocês não querem conversar. Mas vocês, eu tô falando com vocês, sou eu, não é vocês. Só tá um estado pré-psicótico, assim, né? Ainda autista, eu aqui, autista sem entender nada, né? É porque a gente gosta disso, não sei o quê. Vocês ficam falando que a gente faz isso. Aí eu até mostrei pro Marcelo assim, Marcelo, o clássico discurso fascista de vocês e nós, né? Tipo, se colocar em dois grupos, assim. E o mais importante não é só a questão dos dois grupos, é a questão do antagonismo completo, absoluto e irreconciliável entre os dois grupos. Sim. Não existe nenhum tom entre o preto e o branco, entre eu e o outro, entre o diabo e Jesus. É o eu e o anti-eu. O anti-eu torna o eu e o eu torna o anti-eu o meu inimigo. É isso, é uma manutenção que é literalmente maniqueísta. Quando a gente volta na história da religião, a gente volta em maniqueu, né? Tem Deus e tem o diabo. Não tem nada no meio entre Deus e o diabo. Nós somos Deus, eles são os diabos. E para que nós possamos ser isso, eles têm que ser isso, né? E essa ligação é sempre essa ligação unívoca, que não dá pra sair, né? O Marcelo tava falando, e ele falou inclusive dos campos de concentração, um dado que pouca gente sabe: os campos de concentração não foram inventados pelos nazistas. Os campos de concentração já existiam antes. Os campos de concentração foram usados pelos estadunidenses contra os filipinos no final do século XIX. Os campos de concentração já tinham sido usados pelo Reino Unido, né? Boa parte dos conceitos que se perenizaram como se fossem conceitos nazistas não são nazistas. Solução final não é um conceito nazista. Solução final é um conceito canadense. A primeira pessoa a usar o termo final solution
foi o cara que era o equivalente ao chefe da FUNAI do Canadá, na década de 10, falando: a melhor forma seria matar todos os povos originários e dar ao nosso problema one final solution. Olha só. Meu Deus. Tá? A primeira pessoa que usa o termo sub-humano, underman, que depois vai virar no alemão Untermensch, é um americano. É o Lothrop Stoddard, que eu falei lá atrás. Lothrop Stoddard, num livro da década de 10, fala que todos aqueles que não são brancos, que não são capitalistas, que estão, né, junto dos judeus e do bolchevismo internacional, são undermen. É desse termo que vai derivar o Untermensch, que vai ser tornado clássico pelo nazismo. E nisso aqui, eu me lembro muito do Fanon. O Frantz Fanon, ele fala uma coisa que é muito simbólica, que ele fala: não existe sociedade meio racista. Ou a sociedade é racista, ou ela não é. Se ela o é, o campo de concentração, a eliminação genocida, ela pode ainda não ter acontecido, mas ela já existe como horizonte de possibilidade. Essa é uma construção de longa duração. Essa é uma construção que perpassa o Ocidente desde sempre, desde o expansionismo do Ocidente. O expansionismo ocidental, ele é genocida e ele é epistemicida. Não basta simplesmente matar o povo. É necessário matar a cultura, é necessário matar a cosmovisão. Quando se combatem os povos originários da América, ou de África, ou da Ásia, não se combate simplesmente a existência física, não é simplesmente o controle geográfico, é o controle das mentalidades. Não basta eu simplesmente matar um povo, eu preciso de matar aquilo que aquele povo acredita, a cosmovisão daquele povo. Por quê? Porque a grande maioria dessas cosmovisões, elas não batiam com o capitalismo. Elas não colocavam na forma valor a fundamentalidade da vida. Eles falavam: a vida não é só isso, a vida é muito mais do que isso. Eram formas não alienadas de percepção de mundo, né? Então, o Marcelo falando dos experimentos, eu lembrei também do Die Welle, né? O A Onda, que é um filmaço muito clássico, né, que é outro que a gente pode jogar aí nessa bibliografia aí pro pessoal no final, né? Mas eu queria só trazer esses pontos aqui para complementar a fala do Marcelo. Eu acho que aí a gente vai entrando, né, em algumas coisas que eu também acho interessantes, que é de artifícios, às vezes até de manipulação, de argumentação que a gente vê, que é de estar sempre no ataque, né? Então essa característica de, como o João falou, né, de não, a minha existência, ela não permite a existência do outro e vice-versa. E aí uma tática muito grosseira, né, de estar sempre acusando o outro daquilo que se faz, né? Ai, sim. Né? Então assim, a própria minha tia, né, chegou pra mim e falou: vocês não gostam de conversar. Eu, sim, claramente eu estou aqui falando, eu estou aberta ao diálogo. Sim, e ela: mas vocês não gostam de conversar, vocês não dialogam. Ah, eu amo. E também tem a questão do ad hominem, né, também, que é uma coisa que se usa bastante, porque, por exemplo, assim, levando em consideração esse vocês e nós, assim, né, tipo, claramente eu vejo pessoas da esquerda falando assim: ah, porque o governo é horrível, e o que o Bolsonaro fez, o ato dele foi horrível, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aí, tipo, a galera da direita, tipo assim, porque o Lula é ladrão, porque o Lula é um cachaceiro, né? Porque não tem mais o que falar. E aí eu acho que entra também a questão do acolhimento que o Marcelo falou lá atrás. Por quê? Porque a gente precisa de se sentir pertencente. E esse tipo de fenômeno dá pertencimento pros grupos, né? Quando, não é à toa que o mote do nazismo era Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Um povo, um comando, um domínio, um reino, um governo, um líder. Né? Você que era um fudido, você que era um ninguém na fila do pão, agora você é um membro tão importante quanto qualquer outro naquele povo, né? Você se diferencia dos outros, né? Que é quando eles usam o termo Herrenvolk, povo escolhido. Escolhido por quem? Por ele próprio, né? Como não é por ele próprio, tem que ser por quem? Por Deus, pelo motor primordial, por algo metafísico.
E essa motivação torna a pessoa especial. E o que o individualismo e o atomismo burguês faz com a pessoa? Desindividualiza. O individualismo levado a últimas consequências, ele mata o indivíduo. O indivíduo floresce quando o individualismo morre. O individualismo burguês, atomista, ele mata o indivíduo. O indivíduo se sente morto perante a sociedade. Eu não consegui triunfar de acordo com os padrões que me foram impostos pela sociedade. Então eu sou um ninguém, eu sou um fudido. Não, mas aqui você não é um fudido. Se você estiver disposto a nos ajudar a matar esses judeus, matar essas minorias e tal, nós seremos o povo escolhido. Nós somos o povo escolhido. Você é o povo escolhido. Isso eu acho uma coisa muito interessante, né? Porque como a gente, como você está falando, né? A gente vem de um processo de individualização, né? De atomização do sujeito, em que ele não passa a ser parte de nada, né? Justamente, né? A gente tá falando desses tempos da uberização, né? Muito difícil uma classe se organizar se você nunca viu um outro colega, você não tem um local de trabalho, você não tem uma referência física, né, para nada, né? Você pode entrar num serviço de aplicativos desse, trabalhar a vida inteira e nunca ver ninguém, né? Então, e ao mesmo tempo, o movimento do fascismo, ele é um movimento agregador, né? É um movimento de popular nesse sentido, né? Então, eu acho muito interessante esse caminho de individualização e depois uma oferta de agrupamento, que vai se tornar mais sedutora do que nunca, né? E acho que as pessoas veem essa necessidade de pertencer a alguma coisa, mesmo na sua individualidade. E eu acho que essas contradições, elas me chamam muito a atenção. Porque ao mesmo tempo a gente tem que ser um país, um povo, um líder, mas eu tenho que ser empreendedor e eu tenho que me virar sozinho no meu PJ aqui, né? E não... Então, assim, não faz sentido, né? E aí a dissonância cognitiva, ela tem um papel magistral para manter essas coisas, esses pratinhos aí ideológicos que eles estão girando de pé, porque a impressão que eu tenho quando a gente olha, eles caem no chão, né? Sim, a minha mãe mesmo, tipo, eu fui falar pra ela assim, mãe, não faz sentido pobre de direita, pelo amor de Deus, né? Vamos... né, botar o dedinho na consciência que ela, mas eu não sou pobre, eu não sou pobre, eu não passo fome. E aí eu falei assim, ok mãe, vamos lá, o que você é? Não, Ana, acho que eu sou classe média, pobre. Você paga seu plano de saúde? Não tenho grana pra pagar o plano. Pronto, acabou aí, já parou a história aí, né? Então, tipo, mas mesmo assim, mesmo eu dando pra ela todas as explicações de por que ela tava muito mais perto da linha da pobreza do que da burguesia, ela quer internalizar, e eu vejo que isso é bem comum da galera também, dos pobres de direita, né? Quer internalizar que são burgueses. Assim, tipo, eu acho que esse sentido de ser especial, quanto mais burguês, mais se sente especial, é o status, né? Tipo, estou perto da galera ali que eu quero ser. Entra, acho que aí a parte da linguagem, que é uma coisa que acho que vale a pena a gente comentar também, né? Vocês estavam falando, né? A Anne falou um termo que eu adoro, que é chá de revelação de consciência de classe, né? Porque de classe social. Porque assim... quando a gente olha para trás, a gente aqui tem idade para lembrar de que não existiam, ou não era tão popular, os termos empreendedor, os termos colaborador, né? Tinha o empregado e tinha o patrão, né? Tinha o investidor, o cara que tinha uma mega empresa, e tinha a gente ferrado, né? Hoje parece que a gente é uma grande amálgama, que o pipoqueiro da esquina e o velho da van são empreendedores. Ei, respeita o pipoqueiro. Coitado do pipoqueiro. É uma classe... Não, você não viu porque a fantasia do pipoqueiro falando... tem justificativa, né? O Onyx brigando com o Eduardo Leite, porque disse que... Eu não sei quem lá é pipoqueiro, aí o Onyx... Respeita o pipoqueiro, que são tão dignos quanto nós. Que não sei o que... Esse golpe, gente, vem de 1989. O jovem não lembra, mas eu lembro. Lula contra Collor. Lula denunciando a fome no Nordeste. Fala, os nordestinos estão virando o ômega biru porque tá magro. Aí o Collor, na mesma hora do evento, eu não tolerarei que você chame o nosso povo de rato. O povo nordestino a qual eu pertenço não pode ser chamado de rato. E roubou a cena. Então o Onyx tentou a manobra Collor. E como
Collor tá do lado do Bolsonaro, eu não duvido nada que o Collor tenha contado essa história pro Onyx. Isso deu certo em 89. Deu. Sim. Espero que não dê certo agora, né? A gente vai... Na verdade, quando sair esse episódio, a gente já vai ter descoberto, né? Mas... Sim, pelo amor de Deus. Não. Mas, enfim, Eu veremos. tô aqui no misto de, tipo, não, vamos Veremos. lá, o Lula vai ganhar, a gente vai sair dessa com... Meu Deus, se o Lula ganhar, vai virar uma galera atirando pra cima, assim, eu morrendo de medo, né? Porque, né, o comportamento dessa galera... Já tem aí o Bob Jeff, né, pra ilustrar o que pode acontecer, né? Tá aí um bom exemplo da dissonância cognitiva, né? O Bob Jeff Exatamente. atingiu um novo píncaro ali, né? Inclusive, todo mundo sabe que como ele é branco, rico e velho, vai ser essa a defesa dele, né? Garantido. Sim. Que ele vai falar. Ninguém precisou fazer uma câmara de gás no camburão, né, pra botar ele dentro, porque, né? Mas, na verdade, ele vai ser salvo, porque a gente viu nas imagens que quem intercedeu por ele foi Padre Kelvin, né? Candidato padre. Né? Estava nas negociações. Me fala, pelo amor de Deus, que você viu a Carla Zambelli mencionando o perfil errado. Não. Teve um cara que colocou o nome dele de Padre Kelmon 14 PTB, uma coisa assim. Só que a arroba dele é Balls on Cock. Meu Deus. E aí, a Carla Zambelli tweetou: agradeço ao padre Balls on Cock por ter feito a dancinha de não sei o quê. Então tem o print eterno de Carla Zambelli agradecendo ao padre Balls on Cock. Meu Deus, eu preciso desse print. Não, eu vou mandar capa isso do pra vocês agora. Isso vai ser minha capa do Twitter. Tá, não. Por favor. E tem gente que é contra a inclusão digital, né? Mas sério, eu fico impressionada com as coisas, com os absurdos que a galera fala e o povo defende, assim, porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem o Bibo Nunes. Bibo Nunes, que pegou e comentou que os estudantes da UFSM, aqui da Federal de Santa Maria, tinham que ser queimados, né? E tipo assim, é a cidade onde teve o segundo maior desastre do país, né? Que foi o incêndio da Boate Kiss. Inclusive, temos pessoas conhecidas, né? Inclusive familiares que morreram nesse acidente, né? E a gente sabe que tem uma galera que ainda assim defende essa pessoa, mesmo tendo comentado isso e tocado nessa ferida, assim, tipo... Já passou do absurdo, tipo, essa galera realmente passou por uma lavagem cerebral, né? Porque essa é a sensação que dá quando a gente vê a pessoa que passou pelo fascismo e abraçou a ideia, né? É que eu acho que aí também fica claro, e às vezes hoje a gente vive num mundo de bolhas, né? O quanto eles devem temer o que eles imaginam que está do outro lado, né? Porque para defender esse tipo de atitude, tem que se imaginar que a outra possibilidade é muito pior, né? E talvez a gente não tenha essa noção, eu acho, né? E acho que isso... outra coisa da linguagem que eu ia comentar, que é a ideia da janela de Overton. Sim. Né? Então, no momento em que a gente começa a colocar esses despaltérios na mesa, né? É a história do bode na sala, né? Então, eu chego para a Anne e digo, amor, adotei um bode, né? Tá ali na sala. Então... eu adotei e vai ficar por isso. Eu disse, não, sei o que. Tá, mas então eu vou comprar aquele Play 5, então, que eu queria comprar. Ela, então pode ser. É um gasto desnecessário, mas é melhor que um bode na sala. Né? Que é o que a gente chama de efeito de ancoragem também, né? Galera que estuda julgamento, tomar de decisão aí. Então, quando esses Bibo Nunes, os Onyx, o próprio Bozo, né? Um padre Kelman que não é padre, né? Então, assim, eles jogam... O candidato padre, eles jogam a linha do absurdo tão longe que quando eles fazem absurdos, parece que é quase normal. Então, ao ponto do espectro político, a gente vê isso, né? Onde no mundo que Lula é comunista, ou próximo de qualquer coisa disso, né? Acho que nem é o mesmo tom de vermelho da bandeira. Então, assim, não faz o menor sentido, né? Mas é porque a gente vai empurrando e parece normal. O grau de distopia que a gente vive, o Padre Kelmon é ordenado de um braço peruano de uma igreja bielorrussa fundada por um brasileiro no interior de São Paulo. Um brasileiro no interior de São Paulo fundou uma igreja ortodoxa
bielorrussa. Meu Deus. Essa igreja ortodoxa bielorrussa teve um braço peruano, porque um maluco no Peru fundou uma igreja e falou assim, não, eu quero pertencer a vocês aí, deve ter fechado um acordo qualquer e fechou lá. O padre Kelmo, que é um cara que mora no interior da Bahia, foi ordenado padre pelo braço peruano de uma igreja bielorrussa fundada no interior de São Paulo, no Brasil. Olha, eu vou aproveitar essa deixa aqui e comentar assim, nosso amigo Rolê Aleatório, só presta atenção nessa parte, vamos fazer uma postagem sobre o Padre Kelmo e vamos aproveitar também pra não exagerar com o nosso editor, né, coitado, já estamos com mais de 1 hora de bruto aqui de gravação, eu acho que a gente pode deixar um pouquinho no ar, assim, pra talvez uma próxima participação do João, já né, João? Já aceitei, já tá aceito. A gente pode trazer outros temas ou continuar com esse também, se você... E se a Ana e o Marcelo permitir, eu quero aproveitar esse finalzinho para deixar algumas dicas que eu prometi, dicas de bibliografia. Ai, por favor. Por favor. Já mandei pra vocês lá no grupo do WhatsApp, pra vocês poderem colocar depois na postagem, tá? Sim. Né? O Psicologia de Massas do Fascismo, do Wilhelm Reich, que o próprio Marcelo falou, ele é muito interessante, tá? Os Cadernos do Cárcere, do Gramsci. O Gramsci vai estar preso durante boa parte desse período. E no Caderno dos Cárcere, ele vai falar muito disso. O líder do Partido Comunista Italiano, que vai suceder o Gramsci, o Palmiro Togliatti, ele tem um livro chamado Lições sobre o Fascismo, que é interessantíssimo. O José Carlos Mariátegui tem o texto dele, As Origens do Fascismo, muito legal, alguém aqui do nosso campo na América do Sul, um marxista muito importante. O Introdução ao Fascismo, do próprio Leandro Konder, que eu usei aqui pra gente trabalhar o conceito. Recém-lançado este ano, Crítica ao Fascismo, do Alisson Leandro Mascaro. O Alisson é um professor de direito, um camarada, uma pessoa espetacular, que eu recomendo demais esse livro do Alisson. E também recém-lançado em português, mas este é um livro coevo, um livro escrito ainda na década de 20, na virada de 20 para 30, ou seja, antes do caudal entornar inteiro, o que torna o livro ainda mais impressionante, que é o Fascismo, do Yevgeny Pashukanis, né, um dos pais da teoria crítica do direito, né, um homem importantíssimo na seara do marxismo e do direito, mas também um homem que se debruçou em seus escritos sobre o fenômeno fascista, enquanto o fenômeno fascista ainda estava subindo, não tinha nem terminado de virar esse caldo, né? E se você gosta de quadrinhos, eu recomendo muito o Maus, do Art Spiegelman, porque, nossa, o Maus é fenomenal, e tudo isso que o Marcelo falou do pertencimento, de como as pessoas vão mudando, de como elas retrojetam, isso tudo tá ali muito presente, muito patente, né? Para além dos filmes que a gente falou, né? O Das Experimento, o de Vele, né? E tantos outros. Então, assim, quero agradecer demais a vocês. Pedir desculpa, porque eu remarquei essa gravação milhões de vezes, cheguei atrasado, né? Peço desculpas. Como diz o povo aqui no Rio Grande do Sul, capaz. E já quero dizer que, assim, de antemão tá aceito o convite pra absolutamente qualquer coisa, tá? Então, assim... Até pra falar de queijo pé? Pra falar de queijo pé. Não, queijo pé, infelizmente, é um assunto, né, que eu vim a dominar, porque os ouvintes do Decrépitos falam assim... Quando o João pede pra gente parar de mandar foto e vídeo de queijo pé, é pra mandar mais, né? É isso que ele quis dizer. Psicologia reversa, né? Então, eu continuo a receber ainda, às vezes semanalmente eu ainda vejo, olha, um vídeo... Mas é bom. Mas sim, a gente que agradece, tá? É um prazer a gente estrear esse quadro aqui de supervisão com você. A gente é muito fangirl e fanboy aqui, a gente só viaja ouvindo você, nos seus podcasts. Qualquer coisa que você fale, a gente bota, nem que seja, sei lá, no YouTube, a gente baixa pra ouvir offline. E a gente vive te ouvindo, é muito fã mesmo, e estamos muito felizes
de poder te dar essa oportunidade de gravar contigo. E pra todo mundo que tá ouvindo aí, pode ficar tranquilo, vou fazer a postagem no Instagram, vou colocar tudo direitinho lá, a bibliografia, vou mostrar até a foto da capa dos livros e de tudo certinho, então só vai lá, aproveita e segue o @doutordemente no Instagram, né, amor? E também tem o @Marcelo Rigoli no Twitter, que tá volta e meia postando umas threads, como eu falei, né, sobre esses experimentos, essas coisas assim. Podia voltar a fazer thread, né, amor? Vai dar trabalho. Dá. Mas e, João, onde é que as pessoas te acham? Todas as minhas redes sociais são a mesma, são Assim Disse o João. Eu tenho canal no YouTube, canal na Twitch. Tem meu podcast também, o Decreptus, mas ali é um outro João, né? É um pouquinho de crack, um pouquinho de alface, né? A parte política é o alface e o Decreptus é o cracão, né? Então vocês também me acham lá no Decreptus. Tem Instagram, tem Twitter, e se eu conseguir arranjar tempo no meu dia jupiteriano, que não acaba nunca, eu pretendo voltar em breve a postar mais no Instagram e no TikTok, mas lá também é Assim Disse o João. Então, qualquer lugar. E se você ouviu, ficou com alguma dúvida, quer me fazer uma pergunta, mandar um e-mail, pode mandar também no assimdisseojoão@gmail.com. Melhor pessoa, tá vendo? Isso daí é um marketing bem feito. Tudo a mesma coisa, ninguém erra. E assim disse o João. Exatamente. Então, obrigada, pessoal. Obrigada pela paciência, ter chegado até aqui. E até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.